Busca pela verdade permanente para um jornalismo de qualidade ou invasão de privacidade? Liberdade de expressão ou abuso de poder? Qual a medida certa e como podemos fazer um bom jornalismo sem quebrar as barreiras do Código de Ética Jornalístico? Para discutir o assunto, temos a presença do professor de comunicação Clóvis Furlaneto e do jornalista da Rede Record, Wilson Ribas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, professor. Obrigada, Wilson. Obrigado. Para entendermos um pouco mais do conceito de ética, vamos acompanhar a reportagem de Bruna Ribeiro. Ética é um termo que existe desde a Grécia Antiga. Ela sempre foi motivo de estudos dos grandes filósofos. Existe uma discussão, às vezes, muito vaga a respeito do que é ética. Olha, etimologicamente falando, ética é uma palavra grega relacionada a valores humanos, normas de comportamento, que depois sofreu uma tradução para o latim e virou moral. Então, ética, no primeiro sentido, ética e moral é a mesma coisa. Agora, quando a gente olha para o lado da filosofia, eu particularmente entendo ética como uma disciplina da filosofia que estuda a moral. Ou seja, é uma disciplina da filosofia que tem como objeto de estudo o conjunto das normas, dos valores e das regras que norteiam o convívio social. Com o passar do tempo, a ética, que na antiguidade era uma espécie de grande disciplina da qual os filósofos se ocupavam, se tornou importante para a solução de problemas clássicos, como diferenciar o bem e o mal. Isso acabou influenciando no comportamento dos indivíduos na sociedade. Para você, o que é ética? Ética é respeitar a pessoa, o seu lado pessoal e profissional. O agir ético implica em você respeitar tantas opiniões, sejam elas iguais ou divergentes. Ética são um conjunto de princípios para que a gente possa viver de uma maneira igualável e bacana dentro de uma sociedade. Embora não deva ser considerada como lei, a ética é a base para o que conhecemos como direito e legislação. Professor, qual a influência da ética na legislação? Bem, deveria pelo menos ser muito grande, ou seja, a ética, expressando de maneira bastante simples, seria um conjunto de princípios naturais e universais que deveria regular o comportamento dos seres humanos e seria inata a eles, ou seja, todo ser humano deveria respeitar um código de ética natural que, evidentemente, é onde estão expressos valores como não agressão, como liberdade, como a vida, etc. Então, este código de ética natural, esse conjunto de princípios naturais que visam a finalidade humana, deveriam ser a base da legislação. Apesar disso, ética nas relações humanas não vem por escrito em nenhum código. Ela se aprende e se usa no convívio em sociedade. Um código de ética, a não ser que ele esteja positivado, ou seja, a não ser que ele se transforme em lei, ele é essencialmente um dever moral, ou seja, não a punição para quem não desrespeitá-lo, a não ser uma punição pessoal. Por serem submetidas às leis comuns em vigor, as profissões não têm legislação própria, mas normalmente criam um código de ética para garantir a ordem. Na imprensa não é diferente. Será que o jornalista respeita o código? Será que a ética no jornalismo vale em qualquer ocasião? É o que vamos falar agora no Imprensa e Debate. Professor e Wilson, qual a importância da ética no jornalismo para vocês? Na minha opinião, a ética é a base do próprio jornalismo. Porque sem a ética, você não tem como executar a sua atividade. Como você vai respeitar uma informação de uma fonte? Como você vai respeitar um entrevistado? Como você vai respeitar a produção do texto sem ferir o direito de outra pessoa? Mas um problema com a ética vai depender da condição e da opinião, do uso de cada indivíduo. Então não tem como afirmar, o jornalista X é ético por isso e o outro não vai ser. Vai depender do próprio caráter da pessoa. Certo. E Wilson, para você o que é ética? Bom, a ética é você não invadir o espaço de ninguém, né? Você fazer o seu trabalho no seu espaço. Então você pegar as informações de todas as pessoas, juntar todos os fatos, elaborar a sua reportagem sem ferir ninguém, como o professor falou. É tudo isso, mas você não tem como medir se você está sendo ético ou não. É o resultado que vai mostrar isso, se você foi ético ou não, né? Então, às vezes você pensa que está sendo ético, mas você feriu alguém, você não foi ético. Então, a ética é uma coisa que você, conforme você realiza o trabalho, é que você vai perceber se você usou ou não a ética. Correto. Professor, para o senhor, qual a relação entre a qualidade jornalística da informação e a ética?
num contexto jornalístico? Tem tudo a ver. Se você não for ético, como a gente estava discutindo agora, se você não for ético com a sua fonte, com o seu entrevistado, se você não for ético na busca da informação, o que é isso? Você procurar a informação correta, não a mais fácil. Porque hoje, com o advento da internet, das mídias sociais e tudo mais, o que você tem? Você tem informações rápidas. Então, aconteceu uma coisa, já colocam na internet. Mas isso é verdade? Então, isso já parte da própria ética da pessoa. Não, eu vou verificar, vou apurar, vou consultar 1, 2, 3, 4 pessoas diferentes, 4 fontes diferentes, para quê? Para chegar, entre aspas, na verdade. Por que entre aspas? Porque você só apurando você chegar realmente no fato concreto ou o fato que seja mais próximo daquela verdade que você busca. Agora, se essa pessoa não tiver ética, qualquer informação que ela receber, ela vai jogar e depois ela tenta corrigir o erro, o estrago, que não é o correto. E o senhor acha que o jornalismo na internet acaba facilitando a busca pela informação, o início da matéria? Hoje em dia, primordialmente, sim. Hoje, qualquer pesquisa começa na internet. Por mais que o jornalista fale, não, eu tenho aqui uma fonte, tal, mas ele recebe uma pauta, recebe uma informação base. Ele vai procurar na internet alguns dados que possam corroborar alguma coisa que ele esteja pesquisando. Depois ele vai buscar uma fonte, até mesmo a fonte ele busca na internet. Mas aí, como eu falei, a ética, se essa pessoa não tiver isso enraizado com ela, não vier da própria universidade que ela cursou, do próprio curso, da formação, né? A formação base que ela tenha, pode ser o melhor profissional do mundo. Ele não vai ter essa ética e não vai fazer uma boa matéria e o conteúdo também não vai ser aprofundado. A rapidez da informação, que a gente trabalha hoje com muita rapidez. Então, às vezes você tem que colocar uma notícia no ar, porque a gente trabalha com furo também. Então, você tem que furar todos os seus concorrentes. Então, às vezes, essa corrida pode tirar um pouco essa ética que nós deveríamos ter. Hoje o furo é segundo a segundo, não é mais minuto a minuto. Porque antigamente você tinha o dia inteiro para planejar, para que no dia seguinte ele saísse na capa de um jornal. Hoje, se você não coloca ele logo na internet, outro órgão vai colocar e ele vai sobressair, ele vai se vender porque ele passou a informação primeiro, ele vai ter um lado de marketing em cima disso, da empresa que consegue um furo inicialmente. Já temos vários exemplos na mídia, inclusive uma vez um incêndio próximo ao aeroporto de Congonhas, que um portal de internet disse que era uma queda de um avião. Né? E na realidade não era. Era um incêndio numa fábrica de colchão. Então isso é totalmente sem ética. Imagina, tem pessoas, familiares que viajam de avião, o desespero de pessoas, né? Olha só o risco que você de dar, cair um avião e na verdade era um incêndio numa fábrica de colchão. E passar uma informação incorreta. Incorreta, Isso é falta de ética ao extremo, né? Que você está envolvendo muitas vidas, né? Direta e indiretamente. O parágrafo 7 do artigo 6º do Código de Ética Jornalístico diz que o jornalista deve combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercidas de forma incorreta, com o objetivo de controlar a informação. Em contraponto, o parágrafo seguinte diz que deve respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Como funciona em caso de denúncias a favor do bem público da sociedade em relação a essas câmeras escondidas e alguma denúncia que é feita por outra pessoa? Eu acho que sempre uma televisão, que é um meio de comunicação de massa, que muita gente assiste, você tem que fazer um negócio para o público. Então, o interesse do público em primeiro lugar. Então, quando você vai fazer uma investigação de um fato desse, você tem que pensar que aquilo vai favorecer o público, né? No caso de uma denúncia, às vezes, de que uma pessoa está agindo com corrupção, está roubando dinheiro público, você trabalha, né? Você não está invadindo o espaço da pessoa, você está pegando um fato para tornar público, para que as pessoas saibam que aquela pessoa que ela votou, aquela pessoa não está agindo corretamente. Então, você sempre pensando no bem comum, né? No bem público, que todas as pessoas estão se alimentando daquela informação, terão aquela informação, né? Então, acho que é isso, é sempre pensando na pessoa, na sociedade. A ética pode ser questionada em relação às grandes empresas que dizem manipular as informações, como no caso do Cachoeira, da revista. Isso pode ocorrer? Vocês acham correto? A questão da manipulação da mídia com informações sempre existiu, sempre vai existir.
Só que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra manipulação, porque infelizmente ou felizmente, né, o que nós temos? Nós temos sempre um grupo de interesse por trás de uma grande empresa jornalística, tá? Querendo ou não, até ouvi uma palestra um tempo atrás, eu acho que foi o Heródoto que falou, todo mundo é parcial. Por mais que você tente falar da imparcialidade, sempre há uma parcialidade. Sempre algum grupo jornalístico vai ter a sua preferência, mesmo que não deixe transparecer tão publicamente assim. Sempre vai ter uma tendência. Uma né? tendência, Uma tendência. de ser tendencioso em alguma opinião, né? Então, o que acontece? Época de eleição. É só acompanhar. Você vai ver, uma emissora X, a Y, vai de um jeito ou de outro, vai favorecer melhor um candidato, vai desfavorecer o outro, mesmo que isso seja bem de leve, né? Bem Mas eu acho que o público procura isso, né? O público sempre, quando ele olha para você, ele fala, você está do lado A ou do lado B. Então, o público mesmo, ele espera isso do seu meio de comunicação. Ele espera, ele tem essa identidade com a revista, às vezes, com o jornal, ele espera essa... Ele lê e fala, ele acaba procurando isso também, eu acho. O público é culpado e acaba dessa... não sendo totalmente não ético, né? Acaba sendo uma questão de posicionamento e atender a necessidade da sociedade. E conduta, né? Certo. A jornalista Silvia de Bossan publicou um artigo no portal Comunique-se. E no texto que diz uma democracia, a instituição chamada imprensa se autoatribui o direito de estar acima do ordenamento jurídico. Por isso, a denominação quarto poder. O que você, jornalista, exercendo a função, acha do quarto poder? Até onde delimita os direitos do jornalista em relação a isso? Bom, eu trabalho no meio de comunicação que é uma televisão, né? Que atinge muitas pessoas. Você às vezes fala para milhões de pessoas, é incalculável, né? Quantas pessoas assistem a televisão. Então, a TV, ela influencia muito mesmo, ela tem mesmo essa... Não sei se é o quarto poder, mas ela tem um poder muito grande do que as pessoas veem. Você vê, às vezes, em novela, ela veste aquela roupa que a atriz usa. Então, ela tem um poder muito grande de... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo de influenciar as pessoas. A influência de massa é muito maior do que qualquer outro meio, né? Se o rádio fala uma coisa, dificilmente você vai fazer o que o rádio falou. Se a internet, às vezes... A internet agora está chegando também nesse caminho da televisão. Mas a gente tem noção desse poder. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas... Temos que agir sempre na ética, né? Para que a gente não fere esse nosso poder que a gente tem, né? Acho que é isso. Correto. Só que aí a gente tem um problema da imprensa marrom. Os programas de TV mais tendenciosos mesmo, mas não vou chamá-los de jornalísticos porque eu não considero jornalístico, mas do momento que você influencia demais o seu público, você está quebrando essa ética. Então, você tem um programa que chega, até brinco com meus alunos, né? Não vai me chegar na TV, a mulher acabou de perder o marido numa chacina, a família toda está toda coberta de sangue, você chega, como a senhora está se sentindo? Isso já existe um contexto base para a exatamente, apuração do fato. Isso para mim é uma falta de ética, porque você não está querendo entrevistar ela com o intuito de ajudar, de ver como foi, mas sim de alavancar a audiência, de mostrar que você quer tirar todas as emoções exatamente, dela. aquele lado humano, desesperado para ter mais audiência, para o público ficar comovido. Então isso para mim é falta de ética no jornalismo. Ok. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Imprensa em Debate. No próximo bloco, vamos falar sobre o uso de câmeras escondidas. Até já! Estamos de volta com o Imprensa em Debate, que hoje fala sobre ética jornalística. Aqui conosco no estúdio o professor Clóvis Furlaneto e o jornalista Wilson Ribas. Professor, o que você acha sobre o uso de câmeras escondidas no jornalismo? É uma questão muito delicada. Primeiro, se não tiver uma ordem judicial para se utilizar a câmera, você está indo contra as próprias leis, né? Mas também é uma ferramenta para denúncia. Então, assim,
tem dois pontos, na minha opinião. Primeiro, quando a gente está tratando de até eu acho que o Wilson vai concordar, porque ele respondeu uma questão agora há pouco sobre isso. Uma questão de ordem pública da sociedade, você tem um deputado, você tem um governador, uma pessoa pública, né, que está lá, está representando o povo e ele é corrupto. E a única forma de você comprovar essa corrupção numa matéria é você ter uma câmera escondida, você tem que ter também a ética, né, necessária de apurar primeiro todos os fatos, realmente ter certeza daquela questão da corrupção e talvez, em último caso, para comprovar a informação, ter a câmera escondida. Não sou um defensor, mas depende do caso. Agora, você usar a câmera escondida para, por exemplo, filmar uma pessoa que é do povo, por exemplo, que teve um problema, mas não quer dar uma entrevista para você. Ela tem um direito a não aparecer na filmagem. Pelo que eu tenho acompanhado pela TV, em alguns veículos, isso tem sido respeitado. Quando você vê alguma matéria, vou entrevistar uma pessoa de um bar que não quer gravar entrevista. Você entra sem a câmera, normalmente se respeita e se entra sem a câmera. Aí o jornalista volta, falei com a pessoa, não quis gravar, tudo bem. Mas é como eu falei, um governador, um deputado, um senador está recebendo propina, se usa isso para demonstrar, colocar as claras, né? Até o Ministério Público muitas vezes, né, utiliza isso como prova, né, instrumento, né? Não sei se vai ser aceito em juízo ou não. Então é muito relativo, é muito delicada essa linha para você cruzar. Eu só acho que você deveria cruzá-la se você tiver todos os fatos. Não, é comprovado que a pessoa tem realmente o dinheiro. Na realidade, recebe a propina, no caso. Eu acho que como material para você depois transformar em matéria sem usar a imagem, isso seria ético. Você ter a base, não, tem aqui a filmagem para comprovar que realmente o que eu estou falando é verdade. É um risco, porque de repente isso pode entrar em juízo e o juiz falar, não é válido como prova porque não tem autorização legal para isso. Mas é o que a gente fala, entrou na mídia, foi divulgado, está na TV, já está na internet, todo mundo já viu, acaba manchando a imagem da pessoa. Certo. E Wilson, você já fez algum tipo de investigação com câmeras escondidas? Uma vez eu fiz uma reportagem, estava acontecendo morte de mendigos na cidade de São Paulo, e aí eu acompanhei uma noite, eu dormi praticamente, junto com algumas pessoas próximo à Praça da Sé. E na nossa primeira abordagem, nós tentamos chegar nas pessoas com uma câmera normal, tradicional, para fazer a entrevista. Só que o tratamento foi muito rude às pessoas, elas têm medo da câmera, né? Então a gente optou por gravar de maneira com que a câmera estivesse escondida e a gente conversou. Então eu consegui tirar mais material, mais informação dessas pessoas com a câmera escondida. Então ela foi de muita importância para mostrar como é que as pessoas estavam vivendo na rua, aquela coisa de por que elas estavam ali, porque hoje em dia na cidade de São Paulo tem muitos abrigos, então as pessoas, às vezes, é por opção que elas ficam na rua. Então eu queria saber por que elas estavam ali, por que elas tinham sido abandonadas. Então o recurso da câmera escondida ajudou a entrar dentro desses personagens, né? Então foi bem proveitosa essa situação, né? A respeito do que ele estava falando na resposta anterior, eu acho que a câmera escondida ela é o melhor material que você tem para demonstrar a verdade. Muitas vezes uma mãe, quando ela tem dúvida que a babá está espancando o filho dela, ela utiliza esse recurso, ela coloca uma câmera, ela está desconfiada, então ela não sabe se é verdade ou não, ela não tem como demitir a babá. Ela coloca a câmera, porque a pessoa, quando ela faz uma coisa errada, ela costuma repetir a coisa errada. Então, se a babá está mesmo agredindo a criança, ela vai usar aquela imagem, né, para provar que a babá estava agredindo a pessoa. Na televisão é a mesma coisa, né? Quando você tem a desconfiança que o político X está roubando o seu dinheiro, é só você colocar uma câmera aí perto dele, uma escuta telefônica, que você vai acabar descobrindo o deslize desse político. Então, eu acho muito importante que as câmeras escondidas são utilizadas, né, para desvendar vários crimes, vários casos de corrupção que estão aí na mídia, que todo mundo acompanha, é mensalão, é dinheiro para cá, é dinheiro para lá. Eu acho que é muito importante para ajudar o país a andar sempre na verdade, né?
Acho que é muito importante. Em relação ainda a esse assunto, um dos casos muito famosos e que até hoje é falado é o do Tim Lopes, que ele acabou falecendo e muitos acusam até pelas suas investigações arriscadas. O risco vale a pena para você como jornalista? Você acha que vale a pena uma boa apuração, um risco, a câmera escondida para uma boa reportagem? Eu acho que sempre que você está indo buscar a verdade para tentar, sei lá, ajudar aquela comunidade, que é no caso do tráfico de droga, você vai tentar ajudar a acabar com uma coisa que é podre na sociedade, que não funciona bem, eu acho que vale a pena correr esse risco. Vale a pena correr esse risco. Você tem que só tomar cuidado, ter algumas precauções. Você tem que, quando você vai invadir um território que é proibido, um território que você sabe que tem alguma coisa que você tem que checar se você está seguro mesmo naquele local. Você tem que estar cercado de, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Você tem que estar mesmo preparado para tudo. Mas eu acho que vale a pena o risco de você buscar a verdade. Acho que a verdade... Buscar a informação mais correta para levar para a possível. pessoa. Eu acho que vale a pena esse risco. Professor, as câmeras portáteis são acessíveis a qualquer pessoa atualmente. Como ficaria uma denúncia feita por um amador em uma situação que flagra algo suspeito? A imprensa deve divulgar? E a apuração, quem faz? É muito relativo isso, porque você recebe de um amador, lógico, uma pessoa que você não conhece. Você tem que apurar. Você não pode simplesmente chegar, poxa, que material sensacional, já vou colocar aqui. Não é assim. Se você não tem certeza daquele material, não coloca. Eticamente falando, é o mais correto a ser feito. Eu posso muito bem receber um material que foi manipulado, foi editado, foi feito 1000 coisas com aquele material e não transparecer a verdade. Então, eu recebo hoje uma informação de um anônimo, olha, eu tenho aqui uma bomba que vai acabar com o governo brasileiro. Já lá, está toda a informação, tal. Quem me garante que aquilo é verdade? Então, você tem que ter o material e apurar. Se você já publicar ou editar e colocar no ar daquele jeito, você vai estar sendo antiético. Não adianta, você tem que ter certeza. Eu nunca recebi material de ninguém assim que eu não apurasse. E se eu tivesse dúvida, eu também não colocava, mesmo com o risco de perder um furo. Certo. Um exemplo que a gente pode... não é bem um exemplo sobre essa questão, mas é um exemplo sobre a ética no uso desses equipamentos. Lá na Inglaterra teve aquele problema com aquele jornal que foi fechado, não esqueci o nome agora, eu acho que é Notícias do Mundo. Por quê? Porque eles grampearam celulares, casas, de todo mundo que eles quiseram. A própria equipe. A equipe, o jornal todo, como um todo, grampeou todo mundo e usava isso para ter informações de pauta. Isso já não é jornalismo, isso aí é chantagem. Né? Você tem informações que você pegou de forma ilícita e você vai usar numa matéria. Não é o caso que a gente estava discutindo agora, câmera escondida, como o Wilson citou dos mendigos ou de um político corrupto. Você não foi apurar, você estava lá com escuta para pegar alguma falha para poder usar isso como matéria. Professor, como é possível condenar uma pessoa que fez uso de uma câmera escondida inadequado e que pode ser julgado? Aí vai depender das nossas leis, né? Você tem lá, você vai ter a prova, a câmera. Vou dar um exemplo prático na área de fotografia. É uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Se você tira foto de uma pessoa, o uso de imagem tem que ser autorizado. Meus alunos fazem vários trabalhos de foto para matérias, e eu exijo que eles tiraram uma foto de uma pessoa para matéria, tem que levar um termo de autorização. Ah, mas eu tirei a foto do público na rua. Quantas pessoas tem? 100? Eu quero autorização das 100 pessoas. Porque a pessoa tem que autorizar o uso da imagem. Então, eu acho que com uma câmera escondida, mesmo sendo... É lógico, isso aí entra alguns detalhes que vai na lei, que a jurisprudência, o juiz que vai determinar, os advogados vão defender o uso ou não. Mas, para qualquer tipo de imagem, você tem que ter autorização da pessoa. Então, você usou a câmera escondida com os mendigos, mas aí é um outro caso, é uma matéria, depois eles ficaram sabendo, autorizaram e tudo mais. Um deputado corrupto que foi filmado sem autorização. Ele não vai autorizar, né? Ele não vai autorizar nunca. Ele pode até recorrer, pode chegar lá e falar, não autorizei, não quero. Mas isso vai depender da lei. É capaz pode ser até que ganhe, pode ser que não, porque o juiz pode entender, não, mas a câmera foi necessária para comprovar a sua corrupção. Mas o efeito já foi dado, né? A partir do momento que a exatamente, imagem já foi ao ar, o efeito do que o jornalismo queria
impor, de mostrar que a pessoa estava corrompendo, comprando coisas ilegais, já foi comprovado. Aí nós temos também um outro caso que é o off records. Para que possamos entender é o seguinte: você entrevista uma fonte, uma pessoa. Essa pessoa dá entrevista para você, normal, faz todas as perguntas e tal, só que chega um determinado momento que fala, não grava isso que eu vou te contar, porque isso pode me prejudicar, mas pode te ajudar na apuração da matéria. Então, eticamente, o jornalista Tem que respeitar. tem que respeitar. Porque assim, não tem nenhuma lei que fala, o cara está me contando, eu vou publicar, dane-se o cara, aí está me contando, e daí? Eu não quero nem saber. Mas eticamente, você tem que preservar o direito da fonte ficar anônima. Hoje tivemos a participação do professor Clóvis Furlaneto e do jornalista Wilson Ribas, no debate sobre ética jornalística. Obrigada pela participação. Este foi o Imprensa em Debate. Até o próximo programa.